Então, eu acho que economia criativa no Brasil chegou já há 20 anos, mas a gente ainda não chegou a uma conclusão, a gente como país, de que economia criativa a gente está falando. Speak loudly, close, smart, rethinking is an art. Bem-vindo ao podcast dos Repensadores, o Repensadores Cast, que está reunindo 18 repensadores para um papo de 18 minutos, cada um falando da sua especialidade. Hoje a nossa convidada é a Cainha, Ana Carla Fonseca, administradora pública, economista, mestre, PhD, uma das maiores autoridades do país e do mundo em economia criativa e uma grande amiga. Cainha, bem-vinda. Muito obrigada, eu me sinto tão acolhida e acompanhar essa trajetória de 18 anos para mim é uma glória, parabéns. Tenho muito a agradecer a Cainha sempre foi uma apoiadora da Repense, né? Quando a gente começou a rede de repensadores, você foi uma das primeiras, né, a entrar na rede. Prazer ter você aqui, Cainha, sempre. Queria começar pedindo para você explicar para uma pessoa leiga, né? Imagina que eu sou de fora do mundo corporativo, eu queria entender o que é economia criativa, como é que é uma forma simples de explicar para as pessoas o que é economia criativa. A economia criativa é essencialmente como é que você usa a sua criatividade para ganhar dinheiro fazendo o que você curte. Então, como é que você aproveita aquele talento que você tem e cria produtos, serviços, o que for, de forma que ele seja diferente do mais do mesmo, que ele tenha um valor agregado e que você tenha satisfação com aquilo. E o grande barato da economia criativa é que ela se aplica a qualquer geração, qualquer perfil de pessoa e qualquer nível socioeconômico, né? Então, se você trabalha com suco de laranja e você fala, a minha banquinha de suco de laranja vai ter uma casca de laranja toda fazendo decoração, etc, etc. Isso já é uma forma de você estar aplicando a criatividade a favor daquilo que você está fazendo. Quando você vai somando essas iniciativas e você efetivamente consegue transformar uma economia a partir da diversificação das propostas, você entende que há setores que são pautados por isso, né? Mais do que no dia a dia do moço do suco de laranja. Daí você pega toda a questão de comunicação, você pega audiovisual, música, tudo que tem a ver com artes e cultura e ciência e tecnologia. Então, quando você fala de uma questão mais macro, você está falando de setores que vivem de criatividade. Quando você pega a prática do dia a dia, é como é que você ganha dinheiro fazendo aquilo que você curte a partir da sua criatividade. Cainha, eu estava vendo no teu LinkedIn que são 22 anos de garimpo de soluções, né? E você sempre pertinho. São 18 de repente, 22 de garimpo. E você, sem sombra de dúvida, assim, participa muito ativamente desse assunto, né? Não tem um grande evento de economia criativa no Brasil, no mundo, que você não esteja palestrando, que você não esteja... É muito impressionante, assim, é muito bacana de ver essa tua trajetória, né? Que foi te tornando essa autoridade no assunto. Tem uma mistura aí de academia, de muito estudo, né? Também com uma vida empreendedora, você também é empreendedora. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente essa trajetória, como é que você chegou, né? Como é que você começou na economia criativa e como é que você chegou nesse lugar que você está hoje. Então, acho que uma coisa que nos caracteriza, porque você também é muito assim, né, Otávio? A gente é muito curioso. E, essencialmente, o que a gente gosta de fazer é construir pontes, conexões, especialmente conexões improváveis, né? A gente quer mostrar que dá para misturar coisas diferentes e dessa mistura saem coisas melhores, enfim. E eu acho que isso foi muito a marca dessa minha trajetória. Então, eu pensei que fosse fazer medicina, daí porque eu ia resolver todos os males da humanidade. Papai me levou para estudar uma aula na faculdade de medicina, eu falei, não vai rolar? Eu falei, então vou resolver para outro lado. Daí eu fui fazer administração pública, entrei em economia também em paralelo para entender como é que funcionava, gostei das duas, mas daí eu também curti artes, curti esporte, curti línguas, curti tudo, então fui fazendo uma aos poucos e a outra fui fazendo direitinho, daí logo engatei no mestrado, enfim, depois fazer doutorado em urbanismo, agora estou fazendo um pós-doc, enfim. Então esse lado de você dar solidez ao que você está pensando e você se questionar, né? Que eu acho que é super importante em qualquer trajetória de inovação. Porque quando você vai mexendo com inovação, você se fascina com as possibilidades de transformação. Mas se você não tem um lastro do pensamento, da solidez do raciocínio, é fácil você se perder, né, no meu entendimento. Então ele vai meio que dando um diapasão
Você sabe que o porto é para lá, você vai brincando com as ondas e tal, mas você não perde essa linha. E aí, por outro lado, eu sempre tive uma necessidade muito grande de fazer as coisas acontecerem na prática, né? Eu não queria ficar só no mundo bizantino das discussões. Eu sempre tomei isso como para onde você pode se projetar a partir dessas ferramentas. Então eu falei, bom, quero entender como é que funcionam as relações entre o mundo de fora e o mundo do Brasil. E aí eu peguei um momento de abertura da economia, que era o momento Collor, né, muito, enfim, atabalhoado, mas foi a abertura da economia, e caí no consulado da França para fazer a ponte entre o Serviço Cultural e a Câmara de Comércio. E as pessoas falavam, mas o que o Serviço Cultural vai fazer com a Câmara de Comércio? Porque o que me interessava era ver o olhar das empresas que estavam vindo para o Brasil e como as empresas daqui se relacionavam com essas empresas. Então foi uma ferramenta, mas isso me abriu uma lógica de, poxa, as empresas francesas chegando ao Brasil querem diferenciar a sua imagem, querem conhecer melhor o contexto, querem entender a cultura, trazer uma lógica de mecenato, que no Brasil ainda não tinha. Eu falei, então mais do que isso, vamos entender como é que funciona marketing cultural. E devo fazer um mestrado em marketing cultural, enfim, uma dissertação em marketing cultural. Saí do consulado e falei, agora eu quero entender o que faz com que as pessoas valorizem determinadas questões e outras não, que é o que pauta a economia, né? Como é que você aloca recursos escassos, sejam pessoas, dinheiro, tecnologia, enfim. E daí eu falei, eu vou entrar numa empresa de consumo de massa. E entrei na então Gessilever, que virou Unilever, onde eu falei, eu vou ficar uns 2 anos e acabei ficando 10, porque a cada vez que eu ia ficando um pouco entediada, me mudavam de marca, de país, de função, do que fosse. E nessas, toda vez que tinha alguma coisa muito maluca, falaram pronto, né? Eu já tenho alguém ali pronto para fazer isso. E eu fui para Londres em 97, 98, quando surgiu a economia criativa no mundo, que foi lá. Conceitualmente. Conceitualmente na aplicação, porque era o momento Tony Blair e tal, que falou, a gente vai esquecer que a gente já perdeu as indústrias para o leste europeu, para a Índia, para, enfim, questões de farmacêutica também, lidando com patente, era um momento de quebra de patente, não quebra patente, porque esse mundo não vai voltar. O que a gente precisa agora é encontrar algo que seja nosso. E o que é nosso é a criatividade, porque a gente já foi o país das navegações, da Twig, da mini saia, dos Beatles, do pop, do design, etc. E é esse mundo que a gente vai perceber, porque o outro mundo das indústrias, como eram tradicionalmente, não vai voltar. E com essa pauta ele foi eleito e essa pauta foi a que mudou a Inglaterra, o Reino Unido, naquele momento. E eu vivi isso em Londres. Eu falei, pô, que interessante. Daí eu voltei para o Brasil rapidinho e fui para Milão. E Milão, enfim, em especial, mas qualquer outra cidade italiana vive criatividade, né? Porque menos patrimônio do que outras, mas é o design, a arquitetura, a fotografia, a moda, enfim, né? Tudo. E a Itália ainda não discutia economia criativa como políticas públicas, embora as empresas já fizessem isso acontecer, os cidadãos fizessem isso acontecer. Então, o que me inquietou muito nessa experiência foi como é que a gente conecta essas esferas, esse ecossistema, né? A quádrupla hélice da sociedade civil, da academia, das empresas e do governo, para que, de fato, esse contexto se transforme. Eu falei, bom, então agora chega, depois de 3 anos em Milão, eu falei, eu vou voltar para o Brasil porque eu acho que vou fazer a diferença a partir de lá, não só lá, mas vai ser minha base, que é onde meu coração está. Então eu vou voltar para lá e criar Garimpo de Soluções. E essa conexão, né, que existe, né, entre governo, empresas, né, para impulsionar a economia criativa, né, a importância de ter políticas públicas para isso. E uma coisa que eu aprendi com você, né, você apresentava os números nas suas palestras, o quanto países, né, ou cidades e governos que investem mais em economia criativa colhem resultados, impacto positivo na sua economia. Pensando nisso, como é que está, na tua opinião, o momento da economia criativa dentro do nosso governo atual? Como é que o governo atual olha para esse assunto? Então, eu acho que economia criativa no Brasil chegou já há 20 anos, mas a gente ainda não chegou a uma conclusão, a gente como país, de que economia criativa a gente está falando, né? Então, a gente observa que há iniciativas dispersas em vários ministérios, mas que não necessariamente elas acabam tendo um olhar homogêneo sobre a tal da economia criativa. Então, no Ministério da Cultura, como cabe à cultura, é muito mais a questão do valor simbólico, mas não tanto do econômico. No turismo, cada vez mais explorando, sim, as singularidades dos territórios para, a partir dessa cultura das identidades locais, do que é regional, que é o que mais chama atenção no turismo, né, no turismo da experiência e afins, a gente consiga ter uma outra forma de expansão do turismo brasileiro. Que uma das grandes vantagens que a gente tem justamente nesse país continental é essa diversidade. O que me traz um grande alento e uma grande esperança é que a gente consiga, de fato, pegar essa história e levá-la com a potência que tem no Brasil, foi a incorporação na nova indústria brasileira, portanto, pelo vice-presidente, né, o MDIC, do audiovisual, por exemplo, como uma das indústrias prioritárias.
seguramente isso abre caminho para música, abre caminho para games e abre para mim para um monte de outras coisas. Então você deixa de entender a cultura para falar dela só como valor simbólico e entende que ela também é um grande motor de desenvolvimento econômico, né? E nos vários elos da cadeia, porque quando você vai ao teatro, você vê os atores, você fala, nossa, mas que caro o ingresso de teatro para 2 pessoas no palco, etc. Mas daí quando vem o diretor e fala, queria agradecer os atores, o iluminador, o cinema, e ele destrincha ali uma lista de 300 pessoas envolvidas na peça, e fala, caramba, olha como mexe com a economia, né? Porque você tem os vários elos. Então, eu acho que a gente ainda não conseguiu encontrar uma política pública mais organizada, do ponto de vista federal, vai para mencionar uma, mas as empresas já perceberam, porque a economia criativa sempre existiu, né? Ela só não tinha esse nome, e agora o que a gente está tentando é organizar isso. De forma que as empresas, ao meu ver, vêm percebendo não só que elas podem ganhar muito com isso, individualmente, mas também o território no qual elas atuam. A gente desenvolveu uma metodologia chamada terroir corporativo, que tem provocado muitos olhares interessantes por parte de várias empresas. E daí você pega todas as ações que elas desenvolvem em atração, nutrição, retenção de talentos, em toda a lógica de comunicação, atributos de imagem, marca, conhecimento, etc. Responsabilidade social, enfim, você percorre aí as várias ações e você mostra como, a partir do momento que você cria sinergia entre essas ações, numa estratégia corporativa, que desenvolva o território em que a empresa está, ela ganha e o território também ganha, você faz um clique. Então, por exemplo, o iFood tem prédio em Osasco e no último andar eles fizeram um jardim para hortaliças, verduras, etc., que colhe, salvo engano, 1 tonelada por mês que eles destinam às instituições sem fins lucrativos do entorno. Quando você percebe isso, o valor daquela empresa para o território é muito maior. As pessoas querem trabalhar naquela empresa, elas entendem que tem um diálogo com aquela empresa. É muito diferente do que acontecia antes, que a empresa chegava num lugar, fazia um muro de 52 metros de altura e falava, não quero me conectar com esse espaço. Essa dobradinha, né, público-privado, ela é tão importante para as coisas acontecerem, né? Senão, assim, a empresa sozinha não consegue, porque é marco regulatório, porque é facilitação de visto de entrada, enfim, as coisas mais... E, por outro lado, a política pública não se faz por decreto, né? Você fala, você agora vai investir ali, a empresa vai fora, imagina, o que eu vou fazer aqui? Então, é tão interessante quando todo mundo baixa a guarda e trabalha junto, e a gente não conhece um caso de economia criativa que tenha dado certo no mundo sem essa dobradinha azeitada, né? Muito interessante a pluralidade de clientes que você tem, né? Você trabalha para governos, para entidades como o Sebrae, para organizações como a ONU e para empresas também. Fala um pouquinho dos serviços da Garimpo Soluções, o que vocês oferecem para esses tipos de clientes? Então, a gente brinca que a gente é cubo mágico, né? Então, a empresa chega com uma encrenca ou com um desejo e a partir disso a gente vai construindo alguma coisa para, enfim, trazer para a concretude. A gente voltou semana passada de Aruba, né? Não fomos em férias, até gostaríamos de mais uma vez, mas dessa vez a gente foi porque tem uma iniciativa privada de um casal de rapazes que faz toda uma diferença na economia criativa da ilha. É uma ilha de 100 mil habitantes que recebe 1.200.000 turistas e que tem uma história, claro, de ser colônia, de primeiro os espanhóis, depois os holandeses, etc., mas ela foi se repensando e se reinventando continuamente. Então, ainda quando estava sob domínio holandês, virou uma das maiores refinarias do mundo, ali 29 quilômetros da Venezuela, né, grudadinha. Daí falou, poxa, acabou a refinaria agora, então vamos para o turismo. E daí chega nas grandes cadeias de turismo. Só que chegou a hora assim, a gente não pode mais ficar com esse turismo, que é o turismo da praia e do mar. A gente precisa de um turismo que seja o turismo da nossa identidade. E é esse trabalho que eles estão engendrando. Então a gente vê a importância de ter alguém que acende um fósforo e fala, olha turma, eu acho que tem coisa por ali, mas se outras pessoas não trouxerem oxigênio, esse fogo acaba rápido. Então a estratégia deles, e para isso a gente foi participar, dar palestras e tal, numa conferência que eles montaram, com todos os criativos que participaram, mas também organizaram reuniões com o primeiro-ministro, com os ministérios, etc., para a gente trazer essa visão compartilhada. E é isso que eles estão urdindo lá. Então esse foi um caso. Mas aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a EDP, que é a empresa que tem a distribuição de energia, por exemplo, no Vale do Paraíba, estava com a intenção de fazer um projeto diferente e conversando sobre o que poderia ser esse projeto, a gente falou, olha, vocês cobrem as 17 cidades que estão ao longo da Dutra.
quando a gente vai de São Paulo para o Rio para São Paulo, nessa nossa dobradinha, você sente vontade de comer alguma coisa gostosa, você não sabe onde parar, né? Quer uma coisa diferente, não sabe o que tem ao redor. E daí a gente fez um site georreferenciado com todos esses empreendimentos. De forma que se você está passando na Dutra e fala assim, poxa, vou pegar rodízio em São Paulo, vou dar uma parada, o que tem para comer de gostoso? Então entra aqui a 30 metros, você vira à esquerda, tem lá não sei o quê. Ah, poxa, eu trabalho em São José dos Campos ou em Caçapa na Nestlé, mas todo fim de semana eu vou para casa. E se esse fim de semana você trouxesse essa família para curtir o que existe ali, ali, ali? E isso dá, claro, um outro fluxo de riqueza para a economia, porque você faz com que esses empreendimentos, que são a base da nossa economia, consiga ter outro despertar. Você gera conexões entre os empreendimentos, então eles também ganham escala, inclusive informação, no que for. A empresa de energia, obviamente, vai ganhar mais, porque os empreendimentos estão faturando mais. Todo mundo ganha. Mas se Fora o vínculo afetivo com a marca, né? Quem não segue a Cainha no LinkedIn, siga, porque ela tem uns vídeos que ela faz sempre, que ela chama de pepitas criativas, que conta esse tipo de história. Exato, Né? Quando exato. ela está viajando pelo mundo, ela acha uma coisa legal, ela vai lá, faz um videozinho, posta. E é bacana de conhecer essas histórias, né? Eu acho que é o que dá alento e energia para a gente falar, poxa, vamos adiante, né? Porque às vezes você fala, poxa, será que está valendo a pena, né? Será que as pessoas estão abertas para o que sai da caixa, para o que é mudança? E ao mesmo tempo o mundo pede mudanças, né? A gente percebe até a questão climática, não dá para fingir que nada está acontecendo. Então como é que você entra numa vibe de estar sempre se provocando, estar sempre inovando o seu próprio pensamento, ampliando o repertório, né? E isso é muito gostoso, porque quando a gente conhece essas pessoas de Caçapava a Aruba, que estão cortando um 12 ali para conseguir efetivamente fazer a diferença, você fala, nossa, é muita gente bacana, né? Então vamos conectar esses pontinhos. E daí, por conta disso, a gente já trabalhou em 35 países, em quase 300 cidades, deu 900 palestras, fez dezenas de projetos de curadoria, alguns em conjunto, né? De curadoria de seminários internacionais, esses projetos especiais. Semana que vem tem palestra em Cartagena de Índias para a transformação da cidade, que agora está muito em evidência, inclusive por conta da Netflix, né? Do Senhores de Solidão que estão fazendo. Então, novos olhares sobre o que está surgindo na cidade e perceber esses momentos cruciais, né? Que o destino nos abre nessa física quântica de possibilidade, fala assim, olha, tem uma janela ali, opa, então vou pegar essa oportunidade. E eu acho que isso é muito o que caracteriza também o trabalho da Repense, né? Por isso, não só a nossa amizade, mas essa dobradinha que a gente vem fazendo já há 18 anos. Eu acho que essa coisa da conexão, né, Cainha, da gente conseguir ver oportunidades nas parcerias, né? Às vezes coisas que a gente não está enxergando ali, que junto pode potencializar um Exato. negócio, um projeto, uma ideia. Quanta coisa legal, né? Acho que as conexões que a gente faz com parceiros como a Garimpo e os outros repensadores da nossa rede, né? Quantos projetos a gente só viabilizou porque a gente tinha essas parcerias, né? Acho que esse pensamento da colaboração, das conexões é muito legal, né? Exatamente. Cainha, que pena que a gente tem que terminar o nosso papo, mas eu queria te fazer uma última pergunta. A gente sempre pergunta, a gente vê muito em entrevista assim, o que é Cainha de hoje daria de conselho para Cainha que estava começando a vida profissional? Queria fazer uma pergunta diferente. Eu queria saber o que a Cainha lá de 18 anos, começando a carreira, falaria para a Carinha de hoje? Vá em frente, se jogue, acredite, vá com fé, porque eu acho que a gente traz esse espírito, né, dos 18 anos marcados no coração. E o que eu acho muito bacana é que a Repense nasceu com 18 anos, está completando 18 anos e certamente vai levar esses 18 anos para os próximos 95 anos de agência, porque é isso, né? A gente se joga, a gente acredita, a gente se prepara e as coisas acontecem. Então acho que é o que eu me diria. Que bom, Cainha. Obrigado. Deixa eu te dar um abraço. Obrigado. Obrigada, meu querido. Parabéns. Obrigado. Parabéns.